Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Ai, quanta gente linda nesse Instagram, gente. É tão bom, né? Esse contato virtual que mesmo à distância a gente consegue, né, acompanhar os nossos queridos, as pessoas que a gente conhece por aqui também, né? Que às vezes geograficamente seria impossível. Olá, todo mundo! Gizi, vivo comigo! Oi, Fá! Ah, que lindo! Meu cunhado favorito! Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo ótimo, Ai, que muito bom. bom! Mas, E contigo, Pri? perfeito! Sol voltou a brilhar desse lado do planeta, aquecendo aqui os corações que estavam congelando. Pois é, e agora é a chegada da primavera? Tá maravilhoso, Gi. Uma explosão de beleza. Nossa, Lindo. quero acompanhar tudo aí pelas fotos, tudo. Sim. Também adorei o que você postou da floresta perto da sua casa. Maravilhoso. É, foi o pátio dos fundos aqui da minha casa, foi agora de manhã. Meu Deus. Ai, que lindo, Gi. Um presente, né? Sim, é um presente e a gente tem que estar atenta para perceber isso, né? Porque foi de uma hora para outra, assim, tinha sol e levantou uma neblina e eu falei, nossa, que parece uma magia, muito lindo. Muito lindo. Hoje é a nossa live número 6. Bem-vindo todo mundo que está Yes, assistindo. Ainda tem poucas muito pessoas. bom. Eu mandei o convite para algumas pessoas. Disse, se você quiser fazer o mesmo, nos Ah, é, eu me amigos esqueço disso, aí, a gente boa ideia. convida quem puder assistir. A gente agradece porque é melhor quando a gente faz junto, né? É verdade. Então, a live número Tô 6, mandando aqui. a gente vai falar sobre como aderir e como manter hábitos saudáveis. Porque às vezes é difícil da gente conseguir manter um ritmo, às vezes a gente se perde, né, com a rotina, as demandas do dia a dia. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que é um assunto super interessante e que nos ajuda, então, a manter uma vida mais saudável, com mais autonomia e com mais energia, né, Gi? Exato, é isso aí. A gente Essa disciplina que às vezes a gente tem tanto medo, mas que faz uma revolução na nossa vida. é verdade. A gente vai fazer uma analogia para ficar mais legal, sabe? A gente vai fazer uma analogia com um mochileiro que está carregando lá a mochila, está caminhando na trilha, e aí chega então ao ponto que se depara com uma montanha. Vamos dizer assim que essa pessoa já está caminhando e já tem uma certa experiência, porque aqui a gente fala especialmente, né, no Cuidando de Quem Cuida, com profissionais da saúde, terapeutas holísticos. Então a gente parte do princípio que vocês já têm algum conhecimento, principalmente no funcionamento da máquina, né? Dessa máquina maravilhosa Exato. que é o sistema humano, o corpo humano e todas as dimensões da nossa existência. Então, a gente também parte do princípio que já tem então uma vontade de às vezes superar certas barreiras, de ampliar os limites, né? De então seguir em frente. Por quê? Quando a gente chega no pé de uma montanha que a gente quase não consegue enxergar o topo, é muito comum a gente hesitar e pensar: não vou conseguir, eu não tenho o suprimento necessário para continuar caminhando. E aqui tá bom, achei lindo a visão, mas não vou subir, obrigada. Perfeito. E tudo bem, né, Gi? É, Tudo bem também não querer subir. Acho que tem que respeitar o tempo, realmente, né? Mas para você que decidiu que quer subir, então essa live é para você. E a gente vai exato. humildemente subir junto com você. Então vamos ver até onde a gente consegue chegar. E eu tenho uma observação, Pri.
O nosso assunto é maravilhoso, é empolgante, como esse céu e como esse sol atrás de você é maravilhoso. Mas eu teria uma sugestão. A gente pode começar falando sobre aquela pergunta Ah, que foi feita, porque talvez a gente vai se estender bastante, não dê para fazer a pergunta. Então vamos iniciar por ela. Eu acho que ela é um bom cartão de visitas aí para nossa fala de hoje. então vamos. Eu recebi duas perguntas, na verdade, foram duas pessoas diferentes. Uma pessoa me perguntou: Oi, Cá, bem-vinda, fica com a gente, que delícia. Duas perguntas. Então, uma pessoa me perguntou, deixa eu achar aqui a pergunta. Tá. Aqui, ó, a prática do terapeuta precisa ser mais intensa? Essa prática se referindo à rotina diária, prática de manutenção mesmo da nossa estabilidade mental, corporal e emocional. Então, ela pergunta se a prática do terapeuta precisa ser mais intensa do que uma pessoa que não trabalha em relação à saúde, realmente, assim, diretamente com pessoas que vêm com uma carga de problemas, né, que precisam ser resolvidos, né? E a outra pergunta é preciso se curar primeiro para depois curar os outros? Ok. Quem começa? Eu vou passar a bola para você. Então, assim, essa pergunta ali fala assim: será que a prática do terapeuta tem que ser mais intensa? Primeiro, o que que é intenso? E segundo, o que que você considera como terapeuta? Quando você escolheu essa profissão, o que que passava na tua cabeça que é ser um terapeuta? Se eu for escolher qualquer outra profissão, eu estudei engenharia, por exemplo, engenharia de produção. Eu, como engenheira de produção, eu tenho que saber bastante sobre o assunto. Eu preciso estudar, eu preciso pelo menos 5 anos na faculdade, mais o tempo de estágio e mais toda a experiência. Quanto mais experiência eu tiver passado dentro da minha carreira de engenharia, mais o meu currículo vai se destacar. Porque mais problemas eu vou conseguir resolver, vou ter habilidade para resolver, vou ter o entendimento. E aí eu volto com uma outra pergunta. Por que que a profissão de terapeuta teria que ser diferente disso, de qualquer outra profissão? Então, às vezes a gente acha que escolher a profissão de terapeuta, se colocar ali nesse formato, simplesmente esse nome, essa plaquinha, vai nos abrir caminhos, vai nos dar, por exemplo, como é que se diz? Cartões VIP em certos lugares cósmicos, né? Vai baixar o entendimento da noite para o dia, assim. E aí a gente não tem um curso totalmente voltado para isso, né? Tem algumas faculdades que fazem alguma coisa relacionada, mas eu não sei falar muito bem sobre como que isso acontece, como esse curso de terapeuta acontece. Mas normalmente o que a gente vê são cursos independentes. Então você procura cursos ou de Reiki ou de Theta Healing, enfim, 2, 3 meses, meio ano, 2 anos, e vai construindo o seu profissional de terapia. Então, como a gente precisa estudar, precisa do tempo de experiência, tanto quanto uma outra profissão. Então, acho que não é fazer mais, ter mais esforço, mas levar a sério. E outro fator que a gente já falou algumas vezes é que para você ter sucesso em qualquer profissão, o princípio básico, ou na sua vida, enfim, é falar, é pensar, falar e fazer no mesmo sentido. Então, a gente, como profissional da terapeuta, enfim, ou profissionais da área holística, a gente recebe uma enxurrada de frases feitas que tocam as pessoas e temas muito marcantes, impactantes, que falam de alma, né? E a gente vai usando isso, vai replicando isso no nosso trabalho. Então é muito mais fácil, talvez, para nós falar coisas interessantes e talvez não atuar tanto, não fazer tanto. Uhum. Então, a gente é mais um, como qualquer outra profissão. A gente precisa entender o que a gente está pensando, falar e principalmente executar. Então, se a gente está
nessa profissão que recebe uma enxurrada de informações bem bonitas, que lidam com a alma, que fazem coisas bem impactantes, a gente precisa fazer também. Então, essa é a diferença, né? E uma vez eu falei, já nem me lembro mais aonde, se foi no atendimento, ou não sei, talvez foi até nas nossas conversas, que eu considero o terapeuta holístico hoje em dia como um pioneiro, né? Porque ele não tem um lugar estabelecido, assim. Uhum. Essa profissão está se criando. Acho que a gente falou isso no início das nossas lives, né? É. Então, como desbravador, a gente vai ter que passar por várias experiências e ir na frente fazendo. E o desbravador, ele tem pessoas que estão observando ele e que vêm vindo atrás. Então, a gente poder estudar e poder executar, eu acredito que é uma premissa básica para essa profissão. Porque daí você vai lidar com a cura, vai mostrar como que isso acontece, vai repartir esse teu caminho para o outro. Uhum. Então, eu acho que não é tanta pressão, não é fazer mais do que outras pessoas, né? É levar a sério tanto quanto outra profissão. É, exatamente. Eu acredito que a questão da prática é exatamente essa. É você praticar aquilo que você prega. Eu lembro que eu trabalhei com um pneumologista que ele era fumante, era tabagista. E na época, o que acho que era 15, 20, quase 20 anos atrás, podia fumar em lugares fechados e ele fumava dentro do consultório. Então o consultório dele cheirava cigarro. E um dia eu perguntei para ele, eu era muito nova, sabe? Eu acho que eu devia ter uns 19, 20 anos. Eu perguntei para ele, você não sente impactado pelo aquilo que você estudou? Como é que você fuma ainda dentro do seu consultório? E ele olhou para mim e falou, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E saiu. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Nossa, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Tá bom, né? Mas quando você se depara com um profissional que às vezes leu ali no livro, está praticando, e às vezes é até bom naquilo que faz, mas realmente negligencia a própria saúde, eu acredito que é um modelo que, na verdade, você está passando para as pessoas apenas técnico. Ao invés de ter um motivo de inspiração e de que a pessoa vai realmente sentir em você ali a esperança para uma mudança, uma transformação genuína. Porque a transformação não aconteceu ainda dentro, né, da pessoa que realmente não entendeu a essência daquilo que ela estudou. Então, eu posso estudar milhares de livros e achar que eu estou praticando o bem, quando, na verdade, eu estou negligenciando a minha própria saúde. E eu acho que a gente está, assim, de cara com problemas de saúde, de fato, é impactante por si só. A gente está ali vendo, né, a doença se apresentando. E eu acho que a doença se apresenta realmente frente à nossa negligência, a não prestar atenção Exato. nas respostas do nosso corpo. É independente do que está escrito no livro. É a sua vivência, eu acho que é o mais importante. Porque às vezes a gente se ocupa muito das demandas do dia a dia, né, Gi? E aí a gente... eu sempre pergunto sobre... Desculpa. Diz? Eu sempre pergunto sobre a relação da verdade, né? Eu fico pensando, poxa, será que ele acreditou no que ele estudou? Né? E que tipo de verdade que ele passa para as outras pessoas? Apenas esse comentário. E sobre se curar primeiro para depois curar os outros? Então, se a gente... essa pergunta é quase uma resposta. Se a gente tirar o ponto de interrogação, é uma resposta para a primeira pergunta. Só, né? Porque olha só, se você vai fazendo o que você está praticando, vai se mudando, se transformando, né? Escolheu essa profissão e vai fazendo ela de uma forma verdadeira, é natural que você se cure. É natural que você se cure para poder curar o outro. Não é uma necessidade. É o fluir. A gente fala tanto sobre fluir. Uhum. Quando você está agindo com disciplina, de uma forma adequada, respeitando a tua natureza, o mundo flui. Isso é fluir. Se você está fazendo direitinho a tua profissão, o trabalho que você escolheu, você vai ser o primeiro beneficiado.
E, consequentemente, você vai influenciar as outras pessoas que aquilo ali é legal, que aquilo ali dá certo. Então, é natural. Não precisa criar um modelo, criar uma imagem ou dizer, ó, vender a imagem da pessoa saudável e às vezes não é, né? Então, muitas vezes, as pessoas que eu atendo, que eu já falei, que trabalham na área da saúde, enfim, a gente vai acompanhar o dia a dia delas lá, parecem ser pessoas super saudáveis, que são super equilibradas, não tem absolutamente nada de errado. Mas dentro de casa, não está muito legal assim, está bem longe. Uhum. E elas procuram profundamente por essa cura verdadeira. Talvez a gente foi educado assim, né, para agradar os olhos dos outros É. e não necessariamente aos nossos, né? Ou satisfazer os nossos sonhos, a nossa saúde, a nossa alma. Uhum. Então, essa reviravolta que a gente está passando aí no mundo inteiro, ela fala disso. Se você escolheu determinado caminho, faça ele de uma forma digna, de uma forma honesta para você primeiro. Naturalmente você vai se curar e aí vai ficar fácil para influenciar, para passar essa energia no processo de cura do outro também, né? Uhum. Eu diria que a gente não necessariamente precisa se curar, porque eu acho que o processo da cura é uma dinâmica e não tem fim, né? O fim vai ser na morte, quando a gente se livrar da carcaça, quando o pó volta para o pó e o espírito volta para o eterno. Aí sim é a cura. Mas eu penso que, pelo menos na fase, a gente já falou sobre isso também, a gente tem que, pelo menos, passar de fase, para você ajudar a pessoa a chegar até onde você está. Então, quando a gente fala em expor o seu trabalho e se propor a ajudar a pessoa, a gente tem que entender onde é o nosso limite também, até onde a gente pode ir. Porque, às vezes, não é coerente com o que a pessoa está necessitando. Às vezes ela precisa de um suporte diferente e que a gente não é capaz. Mas como terapeuta Exato. holístico, vamos dizer assim, né, que é tão amplo e ainda não desbravado essa área, porque eu acho que na medicina moderna é tudo muito mais delimitado. É. Nós sabem exatamente o que eles precisam e vão fazer. Então, a gente precisa pelo menos entender onde é o nosso limite. Então, daqui para frente, né, ou é você sozinho, ou você precisa procurar um outro profissional. Tem uma E tudo história, bem, né? tem uma história que fala de um médico indiano que foi procurar um guru, porque ele já tinha feito de tudo para o paciente dele e não estava resolvendo. E ele foi procurar esse guru e falou para ele, contou o caso e perguntou: não sei mais o que fazer. O guru disse para ele: seu paciente, o seu cliente, ele joga golfe? Não sei, disse o médico. Bom, se ele joga, fala para ele parar. Se ele não joga, fala para ele jogar. Porque é tão simples, às vezes, a questão, que a gente fica tão, como que eu posso dizer, emocionalmente comprometido com certas coisas que a gente esquece de ver a essência. Então, se você está muito focado no seu problema, talvez você não veja as possibilidades que estão na frente. Então, é a questão. Às vezes, uma mudança é a porta aberta que estava faltando. Então, E olha, fala, Gi. não, e olha a chave que tem nessa história aí, né? Porque o guru simplesmente falou, sugeriu mudança de hábito. E é coisa de guru, né? Eles falam uma simples frase, né? Não É, enche muito linguiça, porque realmente a gente às vezes é limitado no nosso estado, nosso agora. É aquela limitação. Não importa o que eu falar, a pessoa vai interpretar da maneira dela. Então, fica palavras ao vento muitas vezes. Mas aí entra a questão do autoconhecimento e de desbravar essa montanha, né? De se dispor, então, a caminhar e a buscar as tuas respostas. exato. E tudo é uma escolha, né? Que nem você falou no início. Às vezes a gente acha, por exemplo, entre jogar ou não jogar golfe, ele sugeriu uma mudança de hábito. E é uma mudança de hábito que, para quem faz esse tipo de esporte, sabe que ele é tanto viciante para quem está fazendo, quanto muito difícil de fazer para quem nunca fez. Uhum. Então, é a nossa montanha. É.
Então, decidir fazer isso é decidir caminhar em direção à própria cura. Porque Uhum. se você chegou nesse estado, é porque os hábitos que você desenvolveu até então não são legais, não são adequados para você. Então, você chegou nesse lugar. Tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que não me deixa feliz, né? Ou eu estou realmente doente fisicamente, eu preciso buscar um tratamento. Uhum. Então, mudar os hábitos não é uma coisa fácil e precisa ter a tua decisão. Você precisa decidir querer caminhar para esse lugar, né? Essa é a diferença. Sim. Vamos subir? Vamos subir. Adoro. Então tá, ó. O primeiro passo é você tá ali então no pé da montanha, olhando para cima. Decidiu subir, né? Você tá lá com a sua mochila, decidiu subir. E essa decisão é realmente isso, é você se dispor, se fazer disponível para ter espaço para se ultrapassar os seus limites, vamos dizer assim. Que a montanha sempre é vista como um obstáculo. E aí você pode, então, usar toda a sua inteligência ao seu favor para realmente ter o equipamento necessário, ter, né, o endurance, Habilidade. para subir, ter o mapa, ter a bússola, todo o equipamento necessário. E você também tem a opção de não usar a inteligência ao seu favor. Você tem a opção de somente caminhar ali, apreciando e, às vezes, no caminho, então, encontra uma dificuldade, às vezes a gente não sabe o que fazer. Muitas Exato. pessoas, né, que se disponibilizaram para fazer escaladas em grandes altitudes morreram, né, em montanhas, né, como é que chama? O Everest, né? Muitas mortes aconteceram Por imprudência. por imprudência, por realmente desafiar tanto os próprios limites quanto subestimar a força natural das coisas, né? Então, essa questão de você saber o seu limite é muito importante num terreno que você não conhece. E também no terreno que a gente conhece, né? A casa, por exemplo, da gente. Às vezes a gente não se dispõe a desbravar os problemas que acontecem dentro de casa. E os problemas vão Exato. crescendo e viram um monstro e você realmente não sabe o que fazer. Então, quando você resolve cutucar o monstro porque é hora do monstro sair do lugar, é uma batalha. Então, você realmente decidir, estou pronto para a batalha, estou pronto para caminhar, estou pronto para subir, é uma escolha. É. Fala pra gente lá no pé da montanha, o que você faria, Gi? Então, esse lugar, quando eu tive nesse lugar, pé da montanha, e que na verdade, é uma sensação desesperadora, particularmente, porque tu sente que tu não tem para onde correr. Não te resta outro lugar a não ser subir. E realmente, você não sabe se você vai conseguir. Eu acho que o grande temor, a grande neblina, assim, nebulosa lá embaixo, é o que a gente não conhece, né? A surpresa, o desconhecido. Ah, eu não sei se meu corpo vai aguentar, eu não sei se eu vou ter equipamento suficiente, enfim, eu não sei se eu vou ter condições financeiras para aguentar passar por esse caminho, né? Então, um monte de monstros aparece na tua mente exatamente nesse lugar. E só que tem alguma coisa que diz assim, você olha pelo caminho da onde você veio e diz assim, cara, não dá mais, Não não tem dá pra mais como eu voltar. continuar por ali. Não dá para voltar, eu não. E outra, o que Não que eu vou fazer lá naquele lugar? Aquilo estava me destruindo, estava me deixando infeliz, né? dá. Enfim, seja ele qual for. E aí tem aquela montanha na tua frente e é assustador, sim, é grande. E o que mais revolta a gente, que eu me lembro que no início desse processo a gente tem uma situação de revolta por alguns dias, assim, né? De dizer, cara, eu não sou obrigada a fazer isso, tipo assim, eu não pedi para nascer, não sei o quê, não pedi para vir nessa família, aí vem tudo aquelas, parece criança esperneando, né? E até que chega um momento que você se acalma. Aí eu acho que esse momento de se acalmar é o primeiro momento de rendição, assim. Eu tô falando contigo e, na verdade, estou me lembrando, né, de como foi para mim. E aí você se rende, porque, tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer,
não sei qual é o meu tamanho, e eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é subir, é passar por aí. E aí foi onde eu comecei, assim, foi a primeira vez que eu usei dessa ferramenta. Se for por aqui que eu tenho que ir, me ajudem. Uhum. Ah, acho que foi a primeira vez que eu saquei isso, né? Me instruam, me ajudem, sei lá quem, alguém, aparece alguém aí, vai me guiando, vai me dizendo por onde é que eu tenho que ir e como é que eu tenho que fazer. E no primeiro momento, a sensação é que você só vai ser puxada pela mão, Hum. porque a gente não faz ideia do arsenal de ferramentas que facilitam essa caminhada que a gente tem e a gente não faz ideia. É verdade. Então, eu lembro assim que eu tipo estava indo subir uma montanha de chinelinho e de regata, né? Totalmente despreparada e sem amarrar o cabelo ainda, morrendo de calor. E aí daqui a pouco você começa a subir, você vai gostando do negócio, vai sentindo confiança, mas esse foi o meu start, meu início. O que que mais você quer saber? Bom, durante a caminhada, né? Eu acho que durante a caminhada é realmente onde vem os desafios, porque primeiro a gente só fica na imaginação, né? O que pode acontecer? Então eu crio muita expectativa e eu crio medo só na minha mente. E às vezes essa é a questão mais limitante no processo, de você realmente partir para um hábito, uma mudança na sua vida, e que ali no intelecto você fica raciocinando, não, eu não vou fazer isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Ah, não, vou ficar muito chato assim, vou perder meus amigos, isso não vai acontecer direito. É, Nananana. Então o seu intelecto fica tagarelando ali com você, querendo te manter na área de conforto. Então, eu acho que. Fala. e detalhe, esse intelecto ou essa imaginação é uma das ferramentas mais afiadas que a gente tem para subir a montanha. Uhum. E no início a gente se corta tudo com ele, não sabe Se usar, que é corta. isso que você está falando. É, exatamente. E daqui a pouco, ali no meio do caminho, você vê que, caraca, velho, a tua mente assim abre É. o espaço para você caminhar quando você sabe O usar, né? intelecto é uma ferramenta de dissecação, né? Ele vai dissecando É, partes e vai realmente colocando, né? Isso é, isso não é, vai fazendo essa separação. A Cá tá falando, nós superamos nossos medos, exatamente isso. A gente supera principalmente quando a gente fica familiar com alguma coisa. Então é muito fácil a gente sentir medo do desconhecido, mas essa confiança de se render, como você falou, né? A rendição é realmente, acho que o que a gente precisa focar é aquela questão de você, seu pai tá te falando, pula! Você precisa confiar é, nele para pular, senão a gente não pula mesmo. Então, exato. usando o intelecto, a gente consegue definir, mas também a gente consegue criar coisas na nossa mente que não são a realidade. Então, eu acho que, falando do meio do caminho, a gente começa a se familiarizar, a gente começa a observar a montanha de perto. Qual é a vegetação que tem ali? Qual é a atmosfera, o cheiro, né? Qual é a textura? O que está acontecendo? Quais são os animais, os barulhos? Então, tudo a gente começa a ficar familiar. Antes disso, qualquer barulhinho a gente. Nossa, o que é isso? Nossa, aconteceu isso. Nossa, o que é isso? Então, a gente fica realmente perdido, né? E eu acho importante a gente, nessa parte do caminho, ir organizando a mente, o corpo, as emoções, fazendo com que eles fiquem alinhados. Para que então você Então, perca o equilíbrio. é, esses medos, esses barulhos, essas coisas que assustam, né? Ou até mesmo a atmosfera dessa montanha que a gente vai se familiarizando, todas essas analogias que você falou, só para a gente ir clareando também esse processo, são as nossas sombras, né? É o que a gente está acostumado a falar sobre as sombras, mas a gente não sabe muito bem lidar com elas. Então, a revolta do início da montanha que a gente sente é porque a gente sabe que vai ter que enfrentar todas essas coisas. E isso é cansativo, isso é, de certa forma, é como se depreciasse a nossa imagem, né? Uhum. Então, a gente tem medo de reconhecer quem a gente é. Só que
cada vez que a gente vai conhecendo um pedacinho do que a gente é, vendo como que esse terreno da montanha acontece, esses pavores, esses medos vão acontecendo no meio do caminho, é onde a gente vai começando a entender o que é segurança. Porque a cada noite passada ali, a cada passo a mais conquistado, você vai se acostumando com aquele barulho. Você não tem mais medo dele. Então, você vai se acostumando com o barulho do medo, com o barulho da insegurança, com o barulho da autocobrança, com o barulho da autossabotagem, da procrastinação, da preguiça, das vozes que a gente ouvia lá na infância, que ficam achando que a gente não vai conseguir fazer as coisas, dos julgamentos externos. Então, tudo isso nos assusta, nos apavora e deixa a gente travado, sem sair do lugar. E quando a gente vai olhando todos os dias para isso, a gente vai acabar acostumando. E isso é que vai fazendo a gente crescer. Então, aqui onde eu moro é rodeado de montanhas e tem bastante um macaco chamado bugio. E ele faz um barulho horroroso, assim, bem assustador, né? Então, eu fico pensando, imagina se eu estivesse numa dessas montanhas à noite com esses bichos fazendo esses barulhos assustadores, né? É mais ou menos isso, a gente paralisa. E esses são as sombras que a gente carrega dentro da gente. Então, quando a gente se coloca disposto a subir, a fazer esse percurso, é estar disposto a andar na vida olhando para esses monstros e fazendo questão de olhar para eles, porque quanto mais a gente olha, mais a gente se acostuma com o barulho, se acostuma com o jeito feio, talvez que eles sejam, e vai começando a desenvolver uma capacidade para lidar com eles. O nosso corpo precisa de tempo, né, para se aclimatizar. E às vezes a gente não tem a paciência que o corpo necessita. Falando de né, do intelecto, que vai sempre puxar a gente para frente, né, acelerar a gente, né? E o corpo, na verdade, ele tem uma dinâmica mais lenta. Então, a gente precisa realmente ter a paciência e esperar o corpo aclimatizar. Quando a gente saiu ali daquele platô, né? Tá andando na linha reta e começa a subir, tudo muda, né? Então, a gente precisa realmente ter a consciência dessa mudança e não se desesperar. Querer que já o topo já chegue logo. Isso também acontece muito, né? Na subida. A gente não aguenta mais, às vezes está difícil, a perna pesa, a mochila a gente está com vontade de deixar no chão, né? Pensa em voltar para trás de novo, mas aí não quer voltar. Então, é essa hora que você precisa realmente deixar o corpo se aclimatizar. Esses dias mesmo, porque eu tenho trabalhado numa questão da alimentação e do apego emocional com a comida. Então, mas você trabalha com a Ayurveda e ainda tá apegada? Tô, gente, né? É uma fraqueza, é uma fragilidade que a gente vai no dia a dia trazendo a consciência para isso, né? Então... Olhar de frente, né, Pri? Antes eu tava amamentando e eu colocava isso como a minha razão de comer mais do que eu deveria. Então, a porção era maior. Mas não é questão que eu tava amamentando, era a minha emoção pedindo por mais alimento, por segurança. Então, esses dias eu comi, né? Comi minha porção, meu jantar, 5 horas da tarde. E aí, eu fui preparar o jantar para as crianças. E aí, eu fiz tipo um curry, né? Com vegetais, o leite de coco. E eu usei um pó de manga que eu tava há tempos querendo comprar para fazer alguma receita com ele. E aí, aquele cheiro, né? Mas eu já jantei. Eita. Eu já jantei. Vou jantar de novo, já tá tarde, não vou. E aí eu fui tomar banho. E no banheiro, o meu intelecto ficava me pedindo, não, mas tá fresquinha a comida. Não acredito que você Olha vai só. desperdiçar essa oportunidade de experimentar o pó de manga. Então eu fiquei discutindo com o meu intelecto no chuveiro. Porque o meu estômago estava me falando que ele estava cheio. Então, eu lutei contra mim mesmo. E eu acho que no meio do caminho, a gente tem essas batalhas, sabe? Porque é realmente um contra o outro. É aquelas vozes, né? Do bem contra o mal. Isso acontece porque a gente não está ainda naquela fase de equilíbrio. A transformação ainda não aconteceu.
mas fica firme porque acontece. Isso passa. Exato. Então, hoje, eu digo que está superado. Olha, foi uma luta que eu venci. Então, é uma vitória. E aí a gente comemora. Cada vitória que vai acontecendo, você vai se fortalecendo. Então, é importante não desistir. É claro que às vezes a gente vai tropeçar e vai cair, às vezes machuca, dói, mas também não fica para baixo. Levanta, continua. Porque queda também é sinal de que existe ainda espaço para melhorar. Então, a gente continua. Eu acho que é isso que é o meio do caminho para mim. Então, quando a gente fala também da ansiedade, de chegar logo no começo, né, no topo da montanha, eu sempre falo que o outro polo da ansiedade é o medo. Então, cada vez que a gente tem medo de enfrentar algum desafio, a gente quer mudar logo de canal, quer mudar logo de situação, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. Não tá dando certo. Não está dando certo. Então, cada vez mais você vai viciando essa ansiedade, né? E essa ansiedade é que vai te assustar quando você estiver lá no meio da montanha. Ela que vai fazer aquele barulho que vai, né, te sacudir. E outra coisa que você falou, a gente está trabalhando no início da montanha aí nessa subida, está falando o que a gente já falou lá atrás. A gente está fazendo, como se diz, dar corpo à introdução das outras lives que a gente fez, ponto a ponto. E o início da montanha, lidar com esses medos, conhecer esses barulhos, saber como adequar eles à tua vida. Não é superar, adequar eles à tua vida. Né? Saber que eles existem, saber que as tuas limitações existem. Isso é o que trabalha a segurança. Uhum. Então, todas as vezes a gente falou lá, primeiro passo, conhece quem você é, saiba o que você está fazendo, não tenha medo. E isso vai te dar segurança. Então, ainda a gente está falando sobre o mesmo assunto. Quando a gente está lutando com a mente, como você falou aí também, estava lá no banho e conversando com ela, mesmo o teu estômago estando saciado, uma coisa que acontece também é que você começou a perceber que existe como conversar com ela. Uhum. Que ela não é a comandante do teu dia. Ó, vou lá comer, vou botar uma boa justificativa e é facinho. O corpinho vai lá e come, deu e se vira com o negócio depois. Deixa agora você está fazendo... agora você está fazendo assim, ó. Vem cá, vamos conversar. Então você está usando uma conversão. Está fazendo um processo de entender que aquilo ali é um ser que existe. Você está respeitando a inteligência daquela energia ali da mente. Mas você está indo um pouquinho mais forte e dizendo assim, não, peraí, eu respeito a sua opinião, mas quem manda nesse parquinho aqui sou eu. Exatamente. Então, a disciplina é isso. O que vai acontecer amanhã ou depois com outro exemplo, outra situação? A tua mente vai vir com a mesma fala e você vai dizer, opa, já conheço a voz. Já conheço. É a minha mente falando, olha aí. Olha aí. Cara, tipo assim, é você de sabe, novo. já descobriu. Então, antes se a gente começar a se observar, a mente vai falando, vai comandando e a gente vai fazendo, e o corpo vai sofrendo as consequências. Agora parece que abriu um espaço aqui que você está reconhecendo quando é a conversa da mente, está parando para pensar se aquilo faz sentido ou não. E outra coisa que eu falo, se tiver que justificar, está errado. Então, se a mente vier com muita justificativa, não dá nem conversa, está errada. Qual é o único recurso que ela vai ter? Ela vai ter que se adequar. Ela vai lutar por um tempinho, vai tentar por várias janelas diferentes e daqui a pouco ela vai ter que se adequar. E esse se adequar é respeitar a voz de comando desse ser maior que está consciente, que está sabendo que é bom para esse corpo. Perfeito. E ela vai respeitar. Na verdade, isso vai ser a segurança para a mente. Ela não precisa mais criar, imaginar e ser voz das coisas que já aconteceram. Ela vai ficar num lugar seguro. Não precisa mais eu me esguelar gritando. Ele sabe o que ele está fazendo. Como e é só confiar. As crianças que não têm limite, por exemplo, elas se sentem inseguras. Por isso que elas, às vezes, elas são tão hiperativas, tentam chamar a atenção dos pais de qualquer maneira.
elas vão nos limites mesmo, né? E aí a gente fala, nossa, essa criança é impossível, mas na verdade o limite que os pais colocam é a segurança, é a mesma coisa com a mente. O limite que a gente coloca para a mente é a segurança. E aí tem o respeito, né? Perfeito. A sua própria mente vai te respeitar porque você está usando a consciência maior nas suas escolhas. Exato. Seguimos a caminhada. Seguimos a caminhada. Então, olha, o terceiro passo seria ainda no meio do percurso em que a gente está falando, né, da aclimatização e da interação com o ambiente. Então, eu acho que durante a caminhada a gente aprende a usar o nosso corpo de maneira diferente e as ferramentas também, a gente busca por outras opções. Então, qualquer transformação de estilo de vida, de hábitos alimentares, a gente precisa buscar recursos diferentes daqueles que a gente usava e a gente identificou como prejudicial. E aí a gente, então, começa a ser o explorador, né? A gente começa a explorar. É aquela coisa de olhar a erva mais de perto, de entender ali, né, na montanha, dizendo, né, onde é que está o solo mais úmido, onde é que eu vou achar água, como é que eu vou fazer para coletar água se chover. Então, é todo esse preparo que você começa a ganhar com a experiência. Então, acho que é muito importante a gente saber tirar vantagem tanto do nosso relógio biológico, como seres humanos, a gente tem o ciclo circadiano e a gente precisa respeitar isso. Eu acho que a negligência vem quando a gente acha que é super-humano e que a gente pode sair fora disso. Nenhum animal, no reino animal ou vegetal, eles saem do ciclo deles. Eles sempre respeitam, né, o relógio. Mas nós, humanos, a gente usa a inteligência contra nós. Então, a gente fica altas horas da noite no computador, porque a gente acha que precisa trabalhar nesse horário. A gente come o que está ali pelo meio, andando, dirigindo, porque a gente acha que consegue digerir a comida dessa forma. Então, todos os hábitos que a gente vai coletando e que são prejudiciais e começam a aparecer para a gente com resultado não tão desejável, quando a gente começa a mudar, então, é essa substituição. A gente substitui aquilo que nos faz mal por algo mais agradável. E eu acho que isso que é fazer do processo uma coisa bonita, sabe? Uma coisa para ser vivida com alegria. E não né, um processo dolorido de... Gente, que saco, né? Fazer essa dieta, ninguém merece, né? Exato. Sabe que esse meio da montanha aí, a gente está resumindo, né? Mas vamos lá. É uma live de Instagram. A gente está lá no meio da montanha, a gente começa, por exemplo, vamos dizer que a gente parou para descansar, tá lá sentado numa pedra e tu começa a refletir sobre as coisas que você leu, sobre as coisas que você está vivendo, que esses exemplos que você deu aí, fica até tarde no computador, dirige, come ao mesmo tempo, enfim. E aí tu começa a perguntar, tá, mas isso está me favorecendo? Isso agora que eu estou aqui no meio do caminho, isso está me ajudando a ir para frente de uma forma mais tranquila? Ou está me pesando mais ainda? Então, no momento que a gente para aí na metade, começa a refletir sobre tudo que a gente fez, sobre tudo que a gente estudou, eu estou usando isso, eu estou praticando isso, e outra, quando você está escolhendo subir a montanha, você está sozinho. Não tem absolutamente ninguém com você. Então, não existe ninguém que vai bater palmas para uma escolha certa ou errada que você fez. Ninguém vai te julgar. É só você com você mesmo. Então, você vai começar a pensar, poxa, mas eu acho que as escolhas que eu estou fazendo não está me ajudando no processo. Não está fazendo eu evoluir de uma forma mais tranquila. Eu já aprendi ouvindo os seres da montanha, vendo a atmosfera ali, como a gente já falou, ou por analogia, nos livros que a gente lê durante a vida aí, eu já aprendi como é que é esse terreno. Eu já aprendi quem são os monstros que estão aqui. E o que eu estou fazendo com isso que eu aprendi? Eu já aprendi por experiência que se eu comer e dirigir, se eu trabalhar e ficar comendo, se eu ficar até tarde, isso faz mal para o meu corpo. Eu já aprendi. E o que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? Então, para a gente começar a usar as ferramentas de uma forma adequada, a gente vai ter que reconhecer que a gente não está sabendo usar
ou não está nem usando o que a gente aprendeu até aqui. E muitas vezes a gente vai procurar recursos, de fato, de como usar. Sabe quando você pega o controle remoto ali, de algum aparelho, e vem o manual de instrução? Ah, mas você olha aquele controle remoto, você já viu vários na tua vida, você só sai apertando os botões e mais ou menos assim funciona. Aí você quer fazer uma coisa funcionar e não faz, não consegue, dá aquela irritação. Mesma coisa do corpo, você quer fazer o corpo funcionar e não consegue. Porque você não se dá o trabalho de ler o manual. Então, é dar um passo para trás. Quando a gente vai procurar recursos nessa estada aí da montanha, muitas vezes não são recursos a mais do que a gente já passou, a mais do que a gente já sabe. Na grande maioria das vezes, são recursos de simplesmente como usar a ferramenta que eu já tenho há anos. Como é que eu tomo uma água? Que comida que eu tenho que comer? Que horário que eu tenho que dormir? Então, não é dar mais passos para frente. É dar um passo para trás. É ver, olhar alguém. Peraí, vem cá, como é que você faz? Que hora que você dorme? Como é que você trabalha? Sabe aquela coisa básica? Aí a pessoa vai dizer, não, eu faço assim, eu faço assado. Aí, ali no meio da montanha, você vai dizer, ah, tá. Então, quando esse passarinho canta nesse horário, significa isso. Quando tá úmido nesse lado da montanha, significa isso. Ou quando o chão está apresentando esse tipo de terreno, significa isso. Isso é usar a inteligência a teu favor. Isso é usar os sentidos a teu favor. Você está vendo que não faz mal. Você está ouvindo que está correndo risco de vida. E você continua fazendo. E é por isso que quanto mais próximo da natureza, a gente está mais próximo ainda do nosso eu verdadeiro, porque é da onde o nosso corpo veio, né? O nosso corpo veio da terra e para a terra volta. Então, quanto mais contato, mais observação da natureza, é muito mais enriquecedor do que, de fato, a gente ficar procurando na internet, no Google, pedindo opinião de especialistas e visitando médicos e outros terapeutas e indo atrás de informação ao invés de buscar a observação. Às vezes a resposta para você alinhar a sua mente, corpo e espírito está realmente nesse relógio que está disponível para a gente do dia e da noite, das estações, né? De como as outras criaturas se comportam. Então, eu acho que é importante a gente levar isso em consideração para ter uma vida plena, né? Para ter uma vida adequada. Todo mundo fala sobre, preciso buscar o meu propósito de vida. O meu propósito de vida normalmente está relacionado com o sucesso ou com a fortuna. Mas, na verdade, o propósito de vida é cuidar da terra. É ser veículo, né? Que inspire as pessoas ao seu redor. É o bem viver, né? Ao invés de sempre fazer. Então, a gente, no nosso viver, é que a gente demonstra qual é o nosso equilíbrio. Então, eu acho que a montanha ensina muito, porque a montanha, eu acho que é o mais perto que a gente está dessa natureza, né? Qualquer ambiente natural, na verdade, é que a gente se depara com os maiores medos e as maiores incertezas e vulnerabilidade. E é aí que a gente cresce. Duas coisas. Teve mais pessoas que falaram alguma coisa ali no chat. Depois você dá uma olhada para comentar, Pri, por gentileza. Deixa eu olhar aqui. E outra coisa. Quando a gente acha que... Só um instantinho. Tá. Quando a gente acha que já sabe tudo, que sabe mais que o corpo, sabe mais que a vida, quando você estava falando isso, me deu a imagem assim de que é como se você estivesse lá no início da montanha ou escutando alguém te contar a história de quando ela subiu a montanha e você pensar, é fácil, é tranquilo, mas eu faria isso, mas eu faria assim. E aí você nunca sobe, você nunca passa pela experiência. O tamanho da dificuldade, o tamanho da situação que a gente está tentando dizer, que é a nossa realidade, que são os horários do dia, que é o nosso corpo, que é a nossa consciência, é exatamente do tamanho que uma pessoa totalmente inexperiente ser largada dentro de uma montanha. Seja largada ali sozinha e se vira.
Aí você vai ver que você não sabe nada e que você não é nada, em que 2 segundos você pode ser comido por qualquer bicho. Essa é a realidade da vida. Essa é a Então, quando a realidade. gente se coloca nesse lugar, a gente começa a ter mais cuidado com as escolhas que a gente faz. Porque a Uhum, gente não sabe lidar nesse terreno. uhum. Ok. A Marcele Melha, é assim que fala, Marcele? É que no dia a dia a gente acha isso tão simples e se perde. E esquece de dar a importância que tem na vida, assim como respirar, respirar com consciência, exatamente. Imagina só, até o ato de E respirar a gente negligencia. quando a Então, gente é fala sobre natural. respiração, ainda mais nesse momento de agora, né, Marcele? A gente tende a Nossa, subestimar, né? E agora a gente vê a riqueza que tem isso, né? É isso que eu falo. Seja largado dentro de uma montanha sozinho para ver quem você é diante disso tudo, né? Esse é o mundo à nossa volta. Mas teve mais coisas antes, tá, Pri? quer ver? Deixa eu tentar olhar aqui, então. Aqui, Alba, fantástico. Vivi isso ontem. Segui a mente, dormi com gases e acordei com o intestino desarranjado. Exatamente. Essa é a consciência, né? Sobre Da gente seguir a obedecer mente. a mente. Então a gente obedece, tem a satisfação ali no momento, aquela sensação de plenitude, eu faço o que eu quero, né? Mas É, não sou é, porque livre. depois você vê o corpo reclamando, né? Quem é que ficou ali sobrecarregado de trabalho? Foi o seu organismo. Então, o resultado é realmente uma catástrofe. O curioso é que, falando assim, né, profissionalmente, né, os casos que eu atendo e que eu já atendi, a maioria das pessoas, elas subestimam os sintomas e até acham que faz parte delas. Então, eu sou constipada, eu sou diabético, eu sou hipertenso, já faz parte da identidade. Mas o estado natural do ser humano é a saúde. É claro que a gente vai ter Exato. esses, né, subidas e descidas, e a gente precisa estar sempre tentando encontrar o equilíbrio, porque, na verdade, encontrar o equilíbrio é o que a vida nos pede. Se a gente perceber É, novamente a natureza, existe um ambiente especial para cada criatura sobreviver. E vai depender da temperatura, vai depender da umidade, do pH, e aí as espécies então vão do se alimento em proliferar. volta. Nós humanos e nós humanos somos os seres mais capazes de se adaptar em qualquer situação. E a gente, então, novamente, a gente só subestima, acha que é tudo muito simples, é muito corriqueiro para nossa grande É. capacidade intelectual. Ô Gi, vamos falar então Seguimos. no topo. No Hum. topo, a gente tem claramente a diferença da mudança e da transformação. A mudança aconteceu ali na caminhada, em que a gente precisou fazer alguns ajustes, às vezes preparar alguma. E de repente a gente pode deixar esses últimos pontos aí para a próxima. O que que você acha? Pode ser, claro. A gente na próxima então fala sobre a diferença entre a mudança e a transformação que acontecem no topo da montanha. O que você acha? Isso, porque desde que você falou isso anteriormente, depois a gente não ouviu mais nada. Aí cortou você Ah, completamente. tá. Então a gente deixa para a próxima. Combinado? Ok, combinado. Lembrando que se alguém que estiver assistindo tiver alguma sugestão, algum assunto que vocês gostariam que a gente comentasse aqui, fizesse uma live sobre, manda mensagem pra gente, a gente vai ficar muito feliz em receber. Quero agradecer a participação de todo mundo e fiquem firmes no processo, porque às vezes é lento, mas vale a pena seguir caminhando, praticando, observando principalmente. Então, Gi, obrigado mais uma vez pela sua companhia, essa conversa maravilhosa, Obrigada, eu, Pri. sempre tão enriquecedora. E como tá cortando um pouquinho, eu fico muito curiosa, querendo saber direitinho o que que você está falando. Então, eu Ah, acho que é legal a gente colocar bem organizado, que dá para ouvir direitinho. E aí vamos ter que deixar para a próxima, então. Mas é tá bom bom. também, porque a gente já falou bastante coisa.
e vai É, deixar a chegada no topo para o próximo capítulo. daqui 15 dias, gente. Eu espero que vocês não percam e que a gente esteja junto mais uma vez. Isso Obrigada. aí. Gente, tava com saudade de Beijão. ti. Gratidão, Dutra falando pra você. Mua! Beijo. Ah, obrigada. Beijo.